Ao vivo. Boa tarde a todas, a todos, a todes que nos acompanham nesse Confrontarte, neste dia 20 de outubro de 2021. Nós que temos atividades há tanto tempo, desde o começo da pandemia, entre as instituições da Universidade Federal do Rio de Janeiro, a Universidade Federal de Goiás, Regional Goiás, e a Universidade Federal de Santa Catarina, com as professoras Lilian, que sou eu, professora Silvana Bellini, que é da Federal de Goiás, e a professora Daniele Aires, que é da Federal de Santa Catarina, que infelizmente hoje não está conosco por questões de saúde. Mas nós estamos muito satisfeitos de ter os nossos convidados nessa tarde, né, e queremos só oportunizar a vocês as indicações técnicas do nosso encontro, que normalmente nós temos a seguinte dinâmica, né? Os palestrantes vão apresentando sua apresentação e os que nos acompanham e nos assistem e participam do evento podem fazer suas perguntas no chat, e que depois elas serão oportunamente objeto de resposta desses que nos visitam e que são os convidados dessa tarde de hoje. Então, para não perder mais tempo, vou apresentar aqui a professora Helenise, né? A professora Helenise é colega lá da Universidade Federal do Rio de Janeiro, trabalhando no curso de Artes Visuais da Escola de Belas Artes da UFRJ. Ela é coordenadora do Nescafé, que é o Núcleo de Estudos de Carnavais e Festas do CNPq, é professora do nosso querido programa amigo, né, da UFRJ. Então, Helenise, eu gostaria muito de ter aqui a sua contribuição nessa tarde de hoje, né, ouvindo pela parte mesmo artística o que representa esse carnaval carioca, que é o nosso tema de hoje, Carnaval Carioca, a Folia em Cena. Então, Helenise, é contigo. Boa tarde, é um prazer estar aqui com os colegas da Faculdade de Direito, né, da UFRJ, os colegas de Goiás e de Santa Catarina. É bom ver essas regionalidades todas unidas, né, conversando. Esse diálogo é super importante. Assim, né, eu fiquei surpresa, porque o convite da Faculdade de Direito falar de carnaval, ainda fiquei pensando assim, nossa, levar o carnaval para esse pessoal de direito, o que eu vou fazer? Mas a carnaval é uma coisa geral, é de todo mundo, né? Eu sou pesquisadora de carnaval, já tenho 30 anos, eu comecei carnaval em 1980, trabalhando em barracão, tinha 20, então tem bastante tempo. E no carnaval eu fiz de tudo, né? Além de pesquisar, eu fui carnavalesca um ano, depois fui jurada de carnaval, mas já passou, já tem 10 anos que eu não faço mais isso. A última experiência foi como enredista, né? Eu escrevi o enredo da Grande Rio, que foi Bete Sangalo, depois a China, o Império Serrano e depois o Lugar de Mulher Onde Ela Quiser. Eu gosto de falar isso porque explica bem assim, as minhas origens, que são da EBA, na Escola de Belas Artes da Federal do Rio de Janeiro, que me deram condições de entrar para esse campo de trabalho que é extremamente rico e testar várias atividades, né? E várias habilidades também. Então, o carnaval é um campo de trabalho, formação, não só profissional, mas como pessoal, riquíssimo, e que continua absorvendo bastante gente. E, embora ele seja conhecido muito por conta das escolas de samba, né, do Rio de Janeiro, pelo Carnaval de Salvador, do trio elétrico, ele é muito mais do que isso. Ele é uma festa urbana, uma festa comunitária, e no Brasil ela se espalhou pelo país inteiro, então qualquer lugar que você vá, você vai ter, na época de carnaval, um carnaval. Infelizmente, por conta da pandemia, nós estamos aí com esse vácuo, né, de não ter tido, então nós estamos no período de não carnaval. E ansiando, né, dentro das medidas possíveis, salubridade, que a gente possa ter, né, de novo a nossa folia e os nossos encontros e a nossa solidariedade, que é uma das características que o carnaval, como uma festa social, ela nos permite. E eu vou compartilhar com vocês uma apresentação
e vai ser breve, porque a história do carnaval é imensa. E aí eu escolhi mostrar alguns momentos, né, desse carnaval no Rio de Janeiro, até chegar às escolas de samba, quando aí eu vou passar a bola para meu orientando de doutorado, para falar de uma outra questão, né, ligada ao carnaval de escola de samba. Como o carnaval é uma festa que todo mundo conhece, na verdade a gente não conhece esses bastidores, esse passado, né? Isso não está assim, toda hora sendo relatado. Então eu fiz questão de trazer alguns momentos que assim trazem, né, na memória uma festa que é bem típica, né, da país. Então eu vou compartilhar com vocês. Está aparecendo? Está aparecendo a imagem? Ah, então tá. Bom, carnavais e suas memórias, né? Os tantos carnavais que nós temos. Na verdade, quando você vai para a antiguidade, você vai ter alguns autores, né? Essa talvez seja a versão assim mais elaborada, né, de uma história antiga de carnaval. As primeiras manifestações, festas comunitárias que começariam no Egito, né, com o barco de Ísis, e a homenagem a essa deusa e as festas que se faziam, né, nas cidades egípcias. Então, era em honra à deusa, que era responsável pelo rio Nilo, e fazia-se aquela festa com honra, né, à protetora dos rebanhos e Oiapes. Então, isso seria assim, um dos primeiros passos. Na verdade, na pré-histórica, se você considerar o pré-histórico dançando em torno da fogueira, isso já seria, né, entre aspas, um carnaval pré-histórico também. Mas, historicamente, a gente vai colocando assim, bem nesse início faz. Depois você vai ter na Babilônia, né, que ficava na Mesopotâmia, que hoje é Iraque, as festas da Babilônia, aquelas festas bíblicas, né, que aparecem lá com esse conteúdo de regramento em que se misturavam os rituais e orgias, principalmente, né, quando você tem a participação da sociedade como um todo e dos nobres. Então, esse seria um segundo momento histórico, uma festa carnavalizada. Aí, seguindo, né, a história, nós vamos para a Grécia, em que eu tenho as festas olímpicas, as festas de rituais que se faziam nos jardins também. Em Roma, a bacanais e as saturnais, que também podem ser consideradas festas em honra de deuses, né? Em honra do deus Baco, em honra de Saturno, que celebrariam essa coisa da orgia, do desregramento, mas não é só orgia de desregramento, é a celebração da felicidade, da vida, desejo de estar vivo. Então, isso era tudo uma coisa muito comunitária. Quando você chega na Idade Média, porque aí eu vou ter todos os processos, né, de festividade, e aí a gente chega na Idade Média, quando a igreja começa a ter um poder maior, né, sobre toda a Europa, e ela começa a ter um domínio político também, na verdade é aí que o carnaval será oficializado por um Papa, né, transforma aqueles 3 dias antes da quaresma, que é o momento dos prazeres da carne e a comida da carne, aquela coisa, né? Você tem 3 dias de adeus à carne, entendeu? Você tem o carne levare, né? O carne levame, que é exatamente quando eu tenho a concessão dada oficialmente para que eu me acabe na festa. Então, as liberdades físicas, elas davam direito a você a consumir tudo aquilo que te promovesse gases, para que você, ao expelir esses gases, você estaria expelindo também um sopro divino ou um sopro cósmico, né? Que é uma coisa bem simbólica. Então, você poderia comer de tudo que você quisesse, fazer de tudo e abandonar-se aos prazeres da carne e do espírito. E depois aí você entra na quaresma, quando tudo isso praticamente que morre, né? Passado esse momento da Idade Média, que o carnaval vai se
ele vai se tornando cada vez mais administrado, né, pelas elites, então ele se torna um carnaval mais elegante. Eu vou ter no Renascimento os bailes em salões e os bailes nos salões das monarquias. Ficam notabilizados muito dos salões franceses, né, que eu tenho na corte de Henrique, sobretudo na corte de Luís XIV, os bailes em que os próprios reis vão participar, né, fantasiados, e aí vão encenar grandes balés para se moverem. Né? Então, é aquela coisa do carnaval ser um evento bem particularizado, né? Um evento de corte que daqui a pouco vai se tornar também um evento humano, social e das camadas populares. Então, você tem essa intermediação, né, popular o tempo todo conversando entre si, trocando as suas formas de carnaval. Eu chego na Idade Moderna, eu tenho o Carnaval de Paris, né, e aí eu já estou com todo um processo pós-revolução industrial, eu tenho toda uma mentalidade urbana diferente, né, mas a ideia do carnaval ela não morre, né, ela continua levando para as ruas e para os espaços fechados as pessoas querendo se divertir, querendo se distrair e tendo que ter sempre, né, uma polícia tomando conta, uma autoridade tomando conta. É fácil que a autoridade, o folião, ela também sobretudo, né, nesses períodos que eu estou falando, da Idade Moderna, ela vai ser uma constante. Eu botei isso na Europa inteira. Na verdade, nas ruas eu tenho a folia urbana, né, a folia popular. Nos recintos fechados, que aí eu vou incluir os teatros, vou incluir os bailes das moções, a folia é particular. Né, que a gente vai ter, por exemplo, no reinado da Maria Antonieta, né, Luís XVI, ela saindo do palácio para ir para os grandes bailes também, né, bailes de máscaras, que não necessariamente seriam nos períodos carnavalescos. Mas você acaba associando o baile de máscara a carnaval, porque o carnaval sempre traria essa questão da mascarada. E é nesse contexto, um pouco antes, logicamente, né, no período do Brasil colônia, é que vai vir para o Brasil, vai migrar para o Brasil, os costumes carnavalescos, os costumes das festividades. Eu sempre digo que primeiro vem a festa, para depois vir o carnaval a rebote. Por que isso? Porque quando chega aqui, nós temos uma colonização religiosa, e aí vem as festas religiosas, as procissões, e elas trazem esse conteúdo festivo, que é um dado fundamental para você entender o que é o espírito carnavalesco. E aí eu tenho, por exemplo, as comemorações do casamento de Dom João, em que eu vou ter grandes carros alegóricos que jorravam vinho, tá, para fazer a grande festa em comemoração à festa de casamento de Dom João. Então, esse seria assim, um início, né, de uma carnavalização. E nem toda festa carnavalizada pode ser carnaval, entendeu? Você tem esse conteúdo festivo, né? E o carnaval em si, ele vai vir, na verdade, com tipo de carnaval chamado entrudo, que era uma prática que você vai encontrar na Península Ibérica, né? Tanto na Espanha quanto em Portugal, eu vou ter isso, né? Então, ele é herdado da Grécia, ele tem uma ligação também com a festa da Quaresma, aí vai ser conhecido como entruito, ou intrudo, né? Que é vai entrando, vai falando os limites, né? Então, esse entrudo é a nossa primeira herança chamada de carnaval. Esse entrudo lá na Península Ibérica, ele não vai mudar muito do que veio para cá, né? Jogava-se água, bola, sacos contendo urina, sacos contendo farinha, areia, então era porcaria que se jogava lá. Ele era bastante violento, mas lá ele tinha as canções típicas também, né? E era uma grande diversão. Ele vem para cá,
E aqui, esse conteúdo violento, ele fica exacerbado, como ficou lá também. Mas aqui no Brasil, no período da colônia, ele vai se tornando cada vez mais agressivo, cunho essencialmente popular, daí talvez inclusive uma tremenda perseguição das autoridades, né, para sufocar essa liberdade. E aí você vai ter o intrudo em Salvador, por exemplo, no Rio de Janeiro, e em outras capitais do país. E ele demora bastante de ser dominado, né? Você vai ter a batalha entre um carnaval socializado, social, controlado, e o intrudo que esparramava pela cidade. Ele veio provavelmente no século XVI, é uma brincadeira bastante popular, jogava-se das janelas, né, todos os detritos que podia se imaginar. Depois ele vai sendo proibido a partir de 1830, mas sempre ele dava um jeito de pessoas fugirem, né? Inclusive os escravos iam para as ruas, você tem as aquarelas de Debré, né, as pinturas de Debré retratando isso, né, a festa do intrudo, em que se saía com farinha branca e dava-se a cara das pessoas, e aí jogava-se água. Esse líquido que antes era mal cheiroso vai sendo com limão cheiro, né, que era um limão feito de cera com perfume dentro. E diz, inclusive, que os nossos imperadores eram sim, fiéis, né, na saída do intrudo. Aí ele passa a se espalhar pelo país, era muito violento e perseguido pela polícia. Está escrito polícia ali, mas não é polícia, não é polícia dele. Essas brincadeiras vão ocorrer nas ruas e nos sobrados. A mais famosa se torna a Rua do Ouvidor, né, que é uma das mais retratadas. Esses sacos de urina são trocados pelos limões e pelas bisnagas de perfume, e depois, futuramente, serão também o lança-perfume. Né? Então, essa brincadeira, essa fusaca toda, ela é o que a gente vai chamar, né, de um primeiro carnaval, mas não era o único. Você tem as vésperas da abolição, por exemplo, né, o discurso dos negros no carnaval muito forte, né, que vem, a gente vai adotar o Cucumbi, por exemplo, que eram grupos formados de foliões negros e que encenam uma história, né, de uma realeza Congo, né? Filho assassinado, e aí esse filho é representado por um caboclo brasileiro, inclusive. Os reis ficam desesperados, pegam um feiticeiro, pedem que devolva a vida do príncipe. Então ele consegue, daí está gerado esse grande enredo, né, que faz a festança pela cidade, com justa alegria, festa, e era o momento, inclusive, de extravasar toda aquela emoção pré-abolição, né? O desejo, inclusive, da liberdade, que acabou aparecendo, né? Conseguida. Outro costume que vem também lá de Portugal é o Zé Pereira. E a gente tem várias versões, mas a versão mais comum seria um português meio gordo, com bigode enorme, que saía com o bumbo batendo pelas ruas, chamando os foliões para segui-lo. Então, no centro da cidade do Rio de Janeiro, eu já tenho o Cucumbi, já tenho o Entrudo, e vou ter também o Zé Pedro, a caderna toda com muita alegria e muito barulho. Na verdade, você vai ter o carnaval também com um caráter político muito forte. Em 1880, por exemplo, eu já tenho um carnaval com vozes políticas fortíssimas, vem a reboque da alegria da grande sociedade, que eram os primeiros clubes que são formados. E aí a gente tem que entender o seguinte: eu vou ter, paralelamente, vários tipos de representações, né, de celebrações. Então, a grande sociedade ou o grande clube é um deles. E esses grandes clubes eram aqueles que faziam as críticas à sociedade, faziam críticas aos governantes, faziam carnaval. Né? Então, eles eram associados e aí desfilavam. Eram as mulheres de vida fácil, por exemplo, que também desfilavam, né, no final. Foi um costume, inclusive, que durou até bastante tempo, década de 60,
70 já estava acabando, né? Mas, enfim, eles perduraram bastante. Tinham grandes relações, inclusive, com o teatro de revista, por conta das alegorias e dos artistas que vão trabalhar na confecção dessas alegorias. E aí você tem a defesa, né, de uma civilização do Rio de Janeiro, de uma modernização, de uma nova nação sendo cantada e desfilada ali pela grande sociedade. Você tem carros alegóricos, você tem as mulheres belíssimas, né? As alegorias mitológicas, eu tenho enredos, inclusive eles Dante no Inferno aparecia no Carnaval, iam para a mitologia, então traziam, era uma variedade de enredos impressionante. E aí vocês têm a disputa, porque eles vão concorrer entre si. Talvez assim, uma das maiores características destes carnavais esses grupos disputam, né, entre si as suas melhores apresentações, concorrendo a prêmios, entendeu? E a maior notoriedade do carnaval. Então, eu tenho os Tenentes do Diabo, essa imagem que está aqui é a comissão de frente, com as meninas bem pouco vestidas, né? Você tem os fenianos, você tem os Pierrots da Caverna, os clubes democráticos, os fenianos, os embaixadores e assim por diante. Quer dizer, você tem uma série de cidades bastante proeminentes na época. E aí eles iam desde a Avenida até a Rua do Ouvidor, né? Passava ali pela todo aquele circuito. Havia um grande circuito, inclusive, no centro da cidade, né? Quando eu cito essas passagens assim, é praticamente que uma pequena parte, né? A classe média vai preferir esperá-los na imediação do Jockey Club, e também você vai ter outra apresentação. Mas para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro, no século XX, ele é retalhado de territórios carnavalescos. Então, eu vou ter coretos. Coretos é aquele coretinho, né, de praça pública, sendo ele todo engalanado, todo enfeitado para o carnaval. Eu vou ter a Ouvidor como o grande primeiro palco. Depois nós vamos ter a Rio Branco, né, onde eu vou concentrar as grandes sociedades, os ranchos de samba, e depois a Presidente Vargas, que é o palco maior, e finalmente lá a Marquês de Sapucaí. Então, a nossa cidade, ela, na verdade, é um grande palco esse que se vestia orgulhosamente para o carnaval. Eu não trouxe aqui a vestimenta do Rio de Janeiro, porque só isso daria uma palestra. Mas, enfim, é importante a gente saber que o Rio de Janeiro ele tem uma alma foliã impressionante. Aqui é um outro exemplo da Tenente do Diabo, 1913, e aqui os penianos, em 1913 também. Tá? Isso aqui, uma ideia, é o alegórico da época. E aqui, peniano, não, aqui é peniano, eu botei 2 penianos mesmo. E aqui o feniano em 1923, já mostrando, inclusive, o carro de crítica, apresentando uma derrubada, né, de uma casa, e aqui uma figura de um governante pendurado num guindaste. Era esse o teor, né, conteúdos críticos. Tem também o Corso, tá, que é um desfile basicamente das elites. Então, vocês imaginam, a Avenida Rio Branco, dos lados ficava o povão, e no meio passavam os carros, né, todos eles engalanadíssimos, bastante enfeitados, com pessoas da classe média. É um costume que vai ter no país inteiro. Você vai, por exemplo, a Santa Catarina tinha, Paraná vai ter, São Paulo vai ter, até o momento que o carro deixa de ter essa abertura em cima e tem uma capota, aí morre o Corso em todos os lugares. Foi uma apresentação de período curto, né? Mais ou menos 2 décadas, e acabou. Mas eram belíssimos. Inclusive, você tem as grandes batalhas de confete, né, e Batalha das Flores, que são 2 batalhas diferentes, mas a essência é a mesma. Carros, as meninas viviam, passavam carro junto com o outro e elas se
jogavam, né? Jogavam lá as flores e os confetes. Logicamente, tinham que estar ricamente vestidos. Eu vou ter os ranchos carnavalescos, que são oriundos dos ranchos de rei, tá? Que teriam um perfil mais lírico, com enredos e fantasias de rei. E o curioso, eles tinham nomes de flor, né? Então, Recreio das Flores, Flor do Abacate, o Ameno Resedar e outros tantos ranchos que também tiveram vida culta, né? Acabaram junto com a grande sociedade. Temos os bailes dos clubes, né? Que vai ter a grande tradição do Clube do Municipal, vai durar até os anos 1904, então, o baile de gala da cidade. Eu vou ter o baile dos enxutos, né? Depois tem também o baile do Flamengo, o baile dos grandes teatros, e tradições que até hoje ainda perduram. Foram assim, nos anos 50, dominantes do de samba na cidade. Eram o grande palco, né? Como era o entrudo no espaço privado, tornam-se agora os bailes nos espaços fechados também, que é um costume bastante antigo também. E aí tem aquelas outras manifestações, né? Como os blocos e os cordões. Desses dois blocos eu vou ter a herança, vai formar a escola de samba. Os blocos, você vai ter uma fantasia, que polarizou muito na cidade, principalmente nos 50 e nos anos 60. Aqui na Ilha do Governador tinha baile de fantasia, baile de mar, né? Bastante lá. Eu me lembro que eu, com 6 anos, eu participava disso, eu não consigo lembrar. E era interessante, porque as águas da Bahia eram límpidas, as fantasias eram de papel crepom colorido, e aí se jogavam na água, e aquele crepom colorido coloria a água, né? E era uma alegria imensa, aquela coisa, aquela batucada. Tinha o mito de que todo mundo só ia de papel crepom, na verdade não, por debaixo estava lá o biquinizinho. E você, para ter uma ideia, tinha em Copacabana, tinha no Flamengo, tinha na Ilha do Governador. Então foi um costume também, que durante o carnaval fez muito sucesso. Você vai ter os cordões, e a gente tem hoje o cordão do Bola Preta, né, que está lá firme e forte, é o maior cordão carnavalesco do mundo. Gerou, né, toda uma tradição bastante forte no carnaval. E esses primeiros blocos, na verdade, ele não é só um tipo de bloco, né? Você tem o bloco, você tem a banda, o bloco como origem de escola de samba, né? Com os arengueiros que deram origem à Mangueira, e o Prazer da Serrinha, que deu origem ao Império Serrano. Então, os embriões. Tem o bloco Deu Sozinho, tem o bloco do bate-bolas, que também é uma tradição, essa tradição suburbana, né? Super importante, que também vai com N mutações. E essa questão da mutação é muito interessante, porque o carnaval, desde o século XVIII, ele era ameaçado de acabar. Aí saía nos jornais, não vai ter carnaval esse ano, não vai ter carnaval. E o carnaval sempre teve, sempre vingou, sempre se restaurou, sempre se ressuscitou, partindo das cinzas, né, e desejo de autoridades e outras pessoas contra, e vai lá e renasce. O Cacique de Ramos, que é o patrimônio, né, cultural do Rio de Janeiro, uma tradição carnaval de subúrbio, né, de Ramos, também é inesquecível, e está aí firme e forte, mostrando nessa vitalidade. E aí a gente chega na escola de samba, que é a mais conhecida, né, no Rio de Janeiro, que estabeleceu padrões, cópias, né, pelo país inteiro, e que passou por um processo de nascimento, né, aquela coisa da Constituição, final da década de 20, 28, nasceram as primeiras, né, Mangueira, Portela, Salgueiro, e ela se torna um modelo mundial, né, porque não é só no país, no Brasil, que tem só de samba, no Japão, por exemplo,
Inglaterra, quer dizer, em Portugal temos escolas de samba também bastante fortes. Então, foi um modelo que se estabeleceu, se consolidou, né? E graças a esse poder mutante que ela tem, né? Impressionante, talvez seja assim, a grande qualidade, né, do aspecto da escola de samba, porque você tem aquele modelo da Deixa Falar, né, em 1928, foi a primeira, esse modelo estabelecido, ele pouco mudou. Constitui um conjunto de pessoas, você tem comissão de frente, você tem porta-bandeira, na sala você tem a bateria da escola de samba, as alegorias, que são uma invenção que veio mais tarde, né, a partir dos anos 50, 60, principalmente, quando a partir de 60 essas alegorias começam a mudar e em 70 começam a crescer, e você tem aquilo que é básico, né, da escola de samba, que é o samba enredo. Porque o próprio enredo não é uma coisa que nasceu com a escola de samba, ele vem depois. Mas o samba, que é a sua base, ele acompanha, ele nasce desses grupos que levam a escola de samba no momento que eu tenho ranchos e grandes sociedades como as estrelas, né, do carnaval carioca. E aí elas, de uma camada popular pobre, de uma camada popular que veio daqueles estamentos mais pobres da sociedade, elas começam a se organizar e, em primeiro lugar, se civilizar também, porque o samba é uma coisa de marginal. E aí, Paulo da Portela vem com a ideia de que não se vestir adequadamente, né? Pés e pescoços ocupados, então gravata e sapato, chapeuzinho, e aí começa-se a pensar um perfil, né, desse grupo carnavalesco que vai levar para a cidade do Rio de Janeiro uma nova forma de apresentação. É bastante competitiva, porque a gente não pode esquecer que eu já tinha as competições antes, mas é graças ao mundo esportivo que eu tenho uma competição de escola de samba firmada. Né? O mundo esportivo, que é um jornal de futebol, ele vai bancar os primeiros concursos. E aí eu vou ter esses primeiros embates, em que elas vão se organizando, vão estabelecendo suas identidades, seus perfis, as suas cores, as suas bandeiras, no sentido em que eu tenha identidade de uma escola de samba coerente com o perfil daquela minha comunidade. E, por outro lado, também, a minha bateria vai ter uma identidade coerente com o perfil da minha escola de samba. E com o meu terreiro. Então, antigamente, né, o toque das baterias era reconhecido pelos terreiros, das quais essas comunidades pertenciam. Hoje, nem tanto, né? Hoje você muito como saber isso, né? Mas é uma das raízes da história dessas baterias é essa. E aqui você tem uma multiplicação de escolas de sambas imensa, né? A divisão delas em grupo. Você tem o processo de espetacularização da escola de samba, que é uma coisa. Porque você tem nos anos 60 a revolução estética do Salgueiro, tá? Com o evento do grupo da academia, né? O grupo de estudantes da Escola de Belas Artes, essa escola que eu faço, ele faz esse primeiro grupo, de onde eu vou ter depois carnavalescos, que até alguns hoje ainda estão lá em atividade, né? Você tem a Natulade, você tem Maxi Lopes, você tem o 30, a Seda, Maria Augusta, Rosa Magalhães. É esse grupo, né? Arlindo Rodrigues também, desse período, 60 e 70, que sai da equipe de Fernando Pamplona, que, por sinal, não era uma equipe para se fazer escola de samba, mas eles trabalhavam também nas decorações de rua da cidade do Rio de Janeiro. E aí esse processo de profissionalização é que começa agora a tomar formato, a tomar forma. Porque eu teria gente que fazia carnaval antes? Sim, eu teria. Eu teria o membro lá da comunidade que ia para a biblioteca pesquisar um enredo e aí se juntavam no barracão e faziam lá o desfile. Leva a década de 20, 40, 50. Tempo. O que muda? Muda
essa idealização, né? Monta essas equipes. Eu levo para dentro do barracão, que é a noção de projeto, um projeto mesmo. Daí por diante, a gente não mais esse projeto amadurece, vai se tornando cada vez mais complexo. E aí o que acontece? Tem as mudanças técnicas, as mudanças de materiais e as mudanças estéticas. Então, eu tenho a primeira grande mudança é a de enredo, né? A ativa muda, porque Pamplona leva para os desfiles da Escola de Samba de Salgueiro os enredos escravos, os enredos da dominação e realeza negra, o que dá uma diferença fundamental, né? Rompe-se com aquele modelo de escola de samba que só falava da nobreza europeia ou falava dessa nobreza europeia com a nobreza brasileira e com os grandes heróis nacionais. Então, isso vai mudar a partir do momento que eu tenho a ênfase num herói agora, escravo, um escravo, rei. Isso ainda que tenha dado assim muita resistência das próprias pessoas das comunidades, quando ele joga isso, não, vocês têm que, sabe, ter orgulho do que vocês são, e essa ideia vai gerando, né, vai pegando, e as outras escolas, tendo o sucesso que o Salgueiro vai fazer, elas começam também a fazer igual, e a explorar, né, novas vertentes. Com o Joãozinho 30, em 1976, aí eu vou ter, logicamente, no processo da escola de samba, esse momento que é importante, né, do Salgueiro, e vou ter um momento importantíssimo em 76, sonhar com o Rei da Leão, que é o Joãozinho Pita de Salgueiro, e vai para Beija-Flor, contratado, que também é um grande diferencial, né? O papel do figura icônica, que é o carnavalesco. Aqui, Denise, oi. eu vou ter com muita tristeza que te dizer que o teu tempo está terminando, querido. Está acabando já, então. Então, a gente vai ter esse enredo do Joãozinho 30, depois você vai ter a Beija-Flor, com o mesmo Proibido Olhar por Nós, são enredos icônicos, né? DNA do Paulo Barros, e recentemente, 2017, aquele enredo do Vampirão, né? Meu Deus, está terminada a escravidão, e a Mangueira, recentemente, História para Ninar, gente grande, que traz uma reversão, né, uma inversão dessa história para falar dos grandes ídolos nacionais. Aqueles que a gente sabe dos livrinhos de história, né, que endeusavam, e aí como isso estava num enredo diferente. Essa foi a minha apresentação, eu disse que seria longa, porque carnaval realmente ele é assunto, tá? Mas é uma correria, assim, você contar tudo isso brevemente é complicado. Obrigada. Helenise, nós que agradecemos. É uma tristeza ter que te cortar, porque estava um desfile de conhecimento aqui. Eu estava adorando te ouvir, né, e aprender tanto sobre o carnaval carioca, carnaval no Brasil. Mas agora a gente vai passar, então, a palavra para o Carlos Carvalho, que tem uma trajetória na Escola de Belas Artes da UFRJ, é mestre pelo programa de pós-graduação em Artes Visuais da UFRJ, é vice-coordenador do grupo do Núcleo de Estudos de Carnavais e Festas e atua como professor substituto nos cursos de artes cênicas da Escola de Belas Artes da UFRJ. Além de também ter uma afinidade grande com o carnaval carioca e muitas participações. Então, Carlos, fica à vontade agora para fazer a sua exposição. Olá, boa tarde a todos. Quero agradecer imensamente o convite para falar de carnaval em meio à faculdade de Direito. Bom, aproveitando o gancho que a Helenise ela deixou, né, a minha entrada na universidade em 1998, ela casa
com o início do meu primeiro trabalho dentro de um barracão de escola de samba, que foi na União da Ilha no ano de 1998. E a partir desse momento eu não consegui mais sair. Eu só consegui sair, na verdade, no ano de 2015, foi meu último ano dentro do Carnaval, como membro do Departamento de Carnaval do Unidos da Tijuca. Eu era responsável por toda a parte de pesquisa, desenvolvimento de enredo, e acabei também, pelas minhas habilidades, ajudando também no desenvolvimento do Carnaval, quando eu entrei no mestrado para desenvolver a minha dissertação, que eu falo sobre o lado do Carnaval que é um pouco explorado, né? E talvez, muitas vezes, por receio das pessoas, ou por medo, ou mesmo pela falta de muitas referências, os carnavais chamados de chapa branca. E aí eu vou começar aqui, eu vou... Apertei o botão errado, desculpa. Compartilhar. Estão enxergando? Sim. Ah, tá ótimo. Bom, eu, como sou professor dos cursos de artes cênicas e dou aula de metodologia visual, então as colagens, para mim, elas são uma fonte de inspiração, porque eu consigo enxergar aquilo que eu estou escrevendo através das imagens. Aí eu faço um recorte, mais ou menos, da minha temática do mestrado, onde eu faço um estudo dos enredos da Beija-Flor de Nilópolis, no ano de 73 a 75, quando eles têm uma aproximação, né, com as realizações durante o regime militar, né, o conhecido Anos de Chumbo ou Milagre Brasileiro. E as temáticas que versavam sobre os enredos, né, da Beija-Flor e também de outras agremiações, elas tinham essa aproximação, né, não apenas com as realizações, mas também com todo um movimento político e ideológico durante o regime militar. E aí, antes de dar continuidade, né, eu sempre gosto de traçar, já que eu falo de enredo, chapa branca, né, mais ou menos explicar, principalmente para aqueles que não têm um conhecimento, porque o Carnaval, Nise traçou aí de forma bem rápida e maravilhosamente bem um pouco da história do Carnaval, mas o enredo ele vai ter uma importância, né, já a partir da década de 40, embora o nome enredo ele já apareça nos jornais, né, como as temáticas que vão orientar, então o enredo ele torna-se, nesse momento, como fosse a espinha dorsal de um desfile, né? Eu sempre gosto de explicar o enredo, ele é dividido em duas partes, né? O enredo ele é uma narrativa dividida em duas partes. A sinopse, né, o texto que se é apresentado, né, e depois transformado também em samba de enredo, e o enredo visual, né, quando as fantasias e as alegorias vão mostrar para o público que está assistindo, que não tem o papel, que não sabe o que é um enredo, ele vai ler esse enredo através dessa visualidade, das fantasias e das alegorias. E o chapa branca, né, esse termo ele foi encontrado no dicionário etimológico de 1966, né, fazendo uma referência aos automóveis oficiais que usam uma chapa branca. Então, a partir desse momento, eu começo a entender, né, que o enredo chapa branca ele está relacionado, né, em qualquer tipo de elemento, cultural ou não, a uma ideologia, e no caso, né, já que eu estou estudando os enredos durante o regime militar, fazendo uma referência ao próprio regime militar. E aqui eu trago uma lista, né, mais ampliada, que agora no meu doutorado eu faço um aprofundamento nesses enredos, que eles começam no ano de 1970 e terminam no ano de 1976. Durante o meu mestrado, eu analisei apenas os enredos de 74, 73, 74 e 75 da Beija-Flor. E para poder compreender como esses enredos eles vão funcionar e quais são as relações políticas, né? Políticas culturais,
político ideológico, quais são os projetos que cercam todos esses enredos chamados de chapa branca. Então, só pelos títulos, né, nós podemos perceber que existem palavras que elas vão se repetir, inclusive frases que são associadas às próprias falas do presidente Médici, né? Ninguém segura este país, né? Nós temos o Modernos Bandeirantes, que é o exemplo que eu trago. Infelizmente, eu não tenho como trazer todos as escolas de samba, até porque a imprensa ela tem um comportamento muito diferente em relação a mostrar como é o desfile, né? E aí dando continuidade e também assim como os projetos, né? Nós temos, por exemplo, o Brasil 200 milhas, que é um projeto do regime militar em aumentar o território marítimo em 200 milhas, que foi a partir de um decreto-lei. Nós temos o Brasil Ano 2000, que foi um projeto também de desenvolvimento do Brasil, onde esse enredo ele foi baseado nas teorias de um futurologista norte-americano e estrategista militar chamado Herman Kahn, e ele foi assim idolatrado no Brasil. Ele veio ao Brasil conhecer o Brasil, né? E ele era chamado, inclusive na revista Manchete, como o profeta do século, porque ele acreditava que o Brasil chegaria à segunda maior potência no ano 2000. Entre outros projetos, né, nós temos também o projeto do Correio Aéreo Nacional, que é o próprio enredo da Mangueira, de 71, chamado de Modernos Bandeirantes. A princípio, a minha pesquisa, né, ela é totalmente baseada nos recortes de jornais. Em todos os periódicos, né, está sendo um levantamento que até hoje eu não terminei, porque são palavras-chave, porque os enredos Chapa Branca, por eles não terem uma afirmação em que os militares procuraram as escolas de samba, então eu estou reconstruindo esse trajeto, né, perdido na nossa história, de como existiu essa aproximação, né? E a partir do momento que eu começo a buscar essas referências, e essas referências me levam aos decretos que foram publicados a partir do ano de 1968, realizando diversas alterações na educação e na propaganda. Então, a educação, a propaganda serão mecanismos, né, que farão com que a sociedade, a população, obviamente, acredite que todas essas realizações elas serão benéficas ao público, ao povo brasileiro, e que realmente o Brasil seja um país no futuro. O futuro é, inclusive, uma palavra que ele aparece de 1970 até 1976, praticamente em todos os enredos, né, daqueles que eu consegui fazer o levantamento dos enredos, e essa reportagem ela foi muito importante, né? As escolas de samba elas discutiam sobre o repasse do valor da subvenção que vinha da prefeitura. E aí o presidente da associação ele mandou uma carta, né, à presidência, e a presidência respondeu dizendo que os enredos deveriam versar sobre a atualidade do Brasil, né? Então eles acreditavam que a atualidade do Brasil eram as transformações na educação, visto que em 1970 existiu uma reformulação da educação, né, com a introdução da educação moral e cívica, a introdução do Mobral, né, a proteção do país, a proteção marítima, as Forças Armadas, Transamazônica, o PIS, PASEP, FUNRURAL e por aí vai, esses diversos projetos. E aí eu trago uma imagem, né, do desfile da Beija-Flor de 74, que quando eu conversei com a carnavalesca Rosa Magalhães e Lícia Lacerda, que foram responsáveis por esse desfile, né, elas disseram que o enredo desenvolvido por um personagem misterioso, Manuel Antônio Barroso, elas diziam assim, foi um tema que parecia que eu estava lendo um livro, porque eles falavam de um futuro, e um futuro que ninguém conhecia, né? Então, elas começaram a se basear em filmes, né, na própria moda, né, que estava sendo introduzida no Brasil,
né, os filmes como Star Trek, Perdido no Espaço, o desenho animado, os Jetsons, e por aí vai. Aqui tem uma fantasia, né, uma ala representando a Transamazônica, e a primeira pergunta, obviamente, né, é para saber se os militares eles haviam, né, dado dinheiro à escola de samba para poder desenvolver um enredo, e as duas carnavalescas falaram, né, Alice Lacerda até brincando, falou assim, o nosso almoço era bananada com cerveja quente, nós não tínhamos dinheiro para nada. Né? Então, a partir desse momento em que eu saio desse conforto, acreditando que os militares haviam financiado as escolas de samba, eu comecei a buscar compreender esses enredos com a mente dos próprios militares, né? Lendo todos os livros que eles publicaram, todos os manuais de guerras que foram publicados pela Escola Superior de Guerra, os decretos que foram publicados, compreender dos projetos institucionais, né, todos os órgãos que foram criados também nesse período, né, chamado de o Milagre Brasileiro, né, a ERP, que é a Assessoria Especial de Relações Públicas, teve uma importância muito grande, né, na ampliação da voz do governo, que estavam responsáveis nessa divulgação de um Brasil grande, e as comissões existentes relacionadas à educação e à cultura. Né? Em relação à cultura, nós temos a Comissão Nacional de Moral e Cívica, a Comissão Nacional de Livros, o IPES, que é o Instituto Brasileiro de Estudos Sociais, o ISEB, a Escola Superior de Guerra, a Doutrina Básica e a Segurança Nacional. E os seus personagens, né? Todos os personagens que, de certa forma, eles transitam não pelo carnaval, mas pelas falas encontradas nas letras dos sambas, nas temáticas dos próprios desfiles. Né? Nós temos o Manuel Antônio Barroso, que é um personagem, a grande incógnita da pesquisa, em que eu já deixei ele de lado. Ele se diz professor e jornalista, mas não existe nenhum tipo de registro, fotografia, história nenhuma de Manuel Antônio Barroso, que desenvolveu os enredos da Beija-Flor. Plínio Salgado, ele teve uma importância muito grande por conta do seu compêndio de moral e cívica, de moral e civismo. Esse livro ele serviu praticamente como uma bíblia, né, para todos aqueles que vieram posteriormente. O livro foi publicado em 1965, inclusive até complementando a fala, aproveitando a fala da professora Helenise, quando ela apresenta o enredo da Mangueira, né, História para Ninar Gente Grande, né, justamente para questionar estes heróis que os livros de história tanto enaltecem. Né? E o livro que foi criado por Plínio Salgado, ele falava justamente desses heróis, os bandeirantes, os jesuítas, né, e sempre tratando os negros e os índios de uma forma muito pejorativa. O coronel Otávio Costa, que faz parte da Assessoria Especial de Relações Públicas, ele é um jornalista e professor da Universidade de Brasília. Ele consegue regulamentar a profissão de relações públicas, porque ele tinha pretensão de que civis pudessem trabalhar, né, a favor do regime militar. Então ele consegue, através de um decreto-lei assinado por Médici, a regulamentação da profissão. Jarbas Passarinho, né, que teve também um desempenho muito grande enquanto ministro, ministro do Trabalho, ministro da Educação, né, o próprio Médici, como ele transforma a sua imagem associada ao carnaval para que conquiste, eu chamo da domesticação dos corpos, né, utilizando até um pouco do conceito de Foucault, fazer com que a sua imagem fosse aceita, né? E aí eu falei já um pouco sobre a ERP, que é a Assessoria Especial de Relações Públicas. Ela é introduzida só na década de 70, através também de um decreto, e aí eu deixo também o decreto das relações públicas enquanto uma profissão regulamentada, né? E aí, interessante olhar esses decretos e perceber, né, retirado do próprio decreto, o estudo ou aplicação de técnicas de política social destinada à intercomunicação de indivíduos, instituições ou coletividade. Numa entrevista, o diretor, né, assim que as campanhas começaram a sair, né, como essas duas que estão, a Flor que nos abrocha, que é um enredo carnavalesco, Ninguém Segura Esse País, que virou um enredo,
né, o próprio Otávio Costa ele falava, o meu maior medo é que as pessoas enxerguem a ERP como o departamento de imprensa e propaganda, assim como o Ministério da Propaganda do regime nazista. Então, o seu maior medo em relação às campanhas eram justamente essa associação, né? Embora a relação, né, visual dessas propagandas, eu ainda esteja fazendo essa comparação, né, mas o comportamento da propaganda militar brasileira, e aí como existe, né, a abertura para que civis, empresas, entre outras entidades não públicas, né, possam também traduzir, né, esse ideário, né, do regime militar. Eu consegui essa fotografia, né, do Roberto José da Silva, ele me deu permissão de utilizar, e foi a fotografia que ampliou a minha mente, porque no ano de 1991 eu fazia parte, né, da banda marcial do meu colégio. E olhar essa foto me fez perceber o quanto o nosso corpo ele pode ser domesticado pela educação, né? E aí eu comecei a realizar diversas leituras e buscar outras propagandas, né, do tênis Conga, que era o tênis que todo mundo utilizava, e encontrei uma campanha, né, para o dia 7 de setembro, né, em que a Conga lançou, né, não apenas esse outdoor, mas lançou LPs, né, com os hinos que cantavam, né, idolatravam a pátria, e entre outras propagandas que também foram captadas de revistas da própria imprensa, né, relacionando a ideia, a fala, né, do próprio presidente, a associação do presidente com crianças, né, para poder mostrar que crianças é o futuro do país. Então, todas essas campanhas, elas tinham um aval, né, a permissão da própria agência reguladora, que era a ERP. Então, foi a partir desse momento que desses decretos, né, que eu fui me aprofundando, eu fui chegando ao decreto de 69 e ao decreto de 71, que é a introdução e a obrigatoriedade do ensino de educação moral e cívica, né? E em 73, a Beija-Flor também, que desenvolveu esse enredo, né, Educação para o Desenvolvimento, e vai mostrar, né, essa história, né, partido dos jesuítas, quando chegam ao Brasil, que vai ensinar a domesticar, a ensinar o índio a ser civilizado, e passa por vários outros, vai passar pelo Instituto Rondon também, que é um projeto durante o regime militar, vai passar pelo Mobral, que também é um projeto, né, do regime militar, vai falar sobre a cidade universitária. Então, cerca todos os projetos, todos os enredos, né, conhecidos como Chapa Branca, eles estão sempre associados, né, a essa imagem, né, dos grandes vultos da história do Brasil, não apenas os jesuítas, não apenas os bandeirantes, na visão deles, assim como o que eles chamam, o próprio Salgado Filho fala de filhos ilustres, né? Então ele faz a relação de Dom Pedro I, Dom Pedro II, né? Esse enaltecimento desses vultos nacionais, né? Então eu trabalho com o conceito de dominação simbólica de Chartier, falando sobre essas tradições, né, que serão reinventadas dentro do carnaval. Aqui, mais uma campanha publicitária, já fazendo uma associação diretamente com a Escola Unidos de Lucas. Infelizmente, por conta do próprio comportamento da imprensa, né, a imprensa estava muito mais preocupada em relatar, né, o projeto ao carnaval, né? Aparecia uma entrevista, por exemplo, da Unidos de Lucas, não falava sobre desfile, falava sobre, né, o Brasil 200 milhas, até por conta da própria coerção que existia devido à censura, né? Ou os jornais, eles se adequavam ou eles sofriam a censura. Então, aqui tem uma comparação onde existe essa imagem que ela será icônica, né? Essas três aves representando a integração racial,
né, ela surge ainda no período Vargas, e aí quando eu comecei a aprofundar mais os meus estudos em relação à origem desses enredos, chamado de Chapa Branca, que, na verdade, não foi criação dos próprios militares, né? O poder político, o poder público, o poder do Estado. A princípio, a minha tese fala sobre o Estado em espetáculo. Ele vai se aproveitar, assim como os próprios jornais diziam, né? Vamos aproveitar o momento do carnaval para divulgar essas ideias. Então, essa construção, né, como eu falei anteriormente, essa reinvenção do carnaval era para poder mostrar à sociedade todos os projetos políticos, né, criando essa nova realidade, né, e as pessoas, elas acreditavam nisso tudo. E aí eu trago, né, como um exemplo, dentre todos os exemplos já listados lá em cima, o enredo da Mangueira, que fala sobre os modernos bandeirantes, né? O moderno bandeirante, ele não é mais aquele homem, né, a qual os livros representam um traje totalmente alinhado, mas agora o moderno bandeirante é o avião, né, do Correio Aéreo Nacional, em que ele vai fazer praticamente levar dentro do que foi encontrado no livro, né, o livro que foi lançado pela própria Força Aérea Nacional, contando a história do que foi o Correio Aéreo Nacional. E pegando o livro, pegando o livreto, na verdade, e fazendo uma comparação com o livreto que foi publicado pela própria Mangueira no ano de 1971, existe uma aproximação dos dois discursos, né? E nessa aproximação desses discursos é que eu vou buscando essa imagem construída destes heróis que são vistos, né? E aí eu faço uma comparação histórica dos brasões que são criados em São Paulo, das pinturas, né, que foram realizadas em relação aos bandeirantes, né, e buscando essa ideia de manipulação ideológica através de uma propaganda, através da própria educação, né? A imagem, inclusive, de Fernão Dias Paz Leme, ele será recorrente no Carnaval. Ele aparece não apenas na década de 40, mas ele surge na década de 50 no enredo de Olavo Bilac, ele surge novamente na década de 70. Olavo Bilac, ele também terá uma importância muito grande dentro da própria historiografia do Carnaval, porque em 1916 é fundado a Liga de Defesa Nacional, e em 1917 Olavo de Bilac escreve um livro chamado Defesa Nacional. E o livro Defesa Nacional, ele é o resumo de tudo o que os militares, durante a década de 70, e também o Carnaval da Era Vargas, ele acabou desenvolvendo. Aqui uma imagem, né, que foi para mim muito impactante. Eu olho para essa imagem, eu vejo, inclusive, a pintura de Vitor Meirelles, a primeira missa no Brasil, né, dos índios olhando o avião da Força Aérea Brasileira. Esse livro, essa fotografia, inclusive, ela está nesse livreto chamado A Saga do Correio Nacional, desenvolvido pela Força Aérea Brasileira. E aqui eu trago o enredo da Mangueira, né, com pouquíssimas fotografias, né, foram 3 fotografias que eu achei da Mangueira nesse carnaval de 71, e aqui nós podemos ver uma ala de baianas, né, embora no próprio caderno da Mangueira nós tenhamos praticamente 10 alas de baiana desfilando, mas aqui nós vemos um conjunto de diversas baianas com diversos trajes, né, cada uma vestindo um traje diferente da outra, mas uma coisa que me chamou muita atenção foi este avião na cabeça, né? E aí eu consegui uma outra fotografia, eu dei uma ampliada, ela ficou um pouco distorcida, para eu poder fazer a comparação, inclusive, com o avião que está no livro, né, no próprio livreto, A Saga do Correio Aéreo Nacional. E as reportagens, né, geralmente, de todos esses enredos, e aí depois eu faço até questão de voltar lá na tabela que eu fiz,
todos os enredos, posteriormente aos seus desfiles, todos vinham com uma crítica muito, muito forte aos seus próprios desfiles, né? Então, no Jornal do Brasil vem um desfile que foi quase um fiasco. Tem até uma fala, né, dos próprios diretores da Mangueira perguntando que eles não sabem como aquele avião apareceu no meio da ala da Baiana, né? Então, esses enredos... Acabou aqui, deixa eu só parar o compartilhamento. Esses enredos chamados, né, chamados de chapa branca, eles, na verdade, eles acabam sendo uma forma, né, desses regimes políticos autoritários que acabam criando mecanismos através de decretos, leis, instituições, institutos, assessorias e por aí vai, esses mecanismos e ferramentas, né, de forma, através da propaganda e da própria educação, essa domesticação, esse ensinamento, né, às classes mais populares. Agora estudando, né, dando um aprofundamento maior por conta dessas relações, né, de assessoria especial de relações públicas, e o próprio diretor ter falado do medo de ser um DIP, né, e quando você volta à era Vargas e compara o decreto do DIP, o decreto da EP, as relações são muito próximas. Quando você pega a reformulação da educação na década de 70 e a reformulação da educação a partir da década de 30, né, as aproximações elas são muito próximas, principalmente por conta da obrigatoriedade do ensino da educação moral e cívica. E a base de todas essas modificações, elas estão, né, de certa forma, né, no livro Defesa Nacional, de Olavo Bilac. Então, ainda o estudo está dando um prosseguimento, né, e eu tenho certeza que ainda tem muita coisa para ser revelada. Eu acho que é só. Será que eu fiz os 20 minutos? Carlos, muito obrigada pela sua fala, foi fantástico ouvir essa sua imersão histórica também aqui. Os dois foram a dupla perfeita aqui para essa tarde e noite. Silvana, você quer começar a fazer seu comentário, Silvana? Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpas, né, gente? Tive um problema grave aqui com a tecnologia, a internet do computador, eu perdi, do celular tive que baixar o Webex, enfim, demorou, do celular também estava assim, então peço muitas desculpas. Então, ainda não pude aproveitar na totalidade da fala da Helenise, mas assim, a parte que eu peguei, já passando para o Carlos Carvalho, foi extremamente rica. Eu tô bem encantada com o trabalho de vocês, com a profundidade, que coisa linda, que riqueza, que riqueza. Então, a primeira coisa, eu queria parabenizar, agradecer vocês de ter aceito o convite da professora Lília, enriquecer nosso projeto, dividir com a gente, compartilhar com a gente essa riqueza da pesquisa de vocês. Então, é muito agradecimento. Mas eu fiquei com uma questão que eu acho que é mais curiosidade, porque quando se fala em carnaval, gera-se muita curiosidade, né? Ainda mais para a gente que está, mais para mim que estou no interior de Goiás, morro de vontade, o sonho da minha vida é descer a Sapucaí. Então, acho assim, tem aquela coisa, aquele sonho de interiorano, sabe? Enfim, então, ver vocês falarem de carnaval, eu fico encantada. Mas o Carlos, fiquei muito impressionada com a profundidade da sua pesquisa. Sabe, você fez um trabalho de escavação, está fazendo um trabalho de escavação muito incrível, e não tem como isso não gerar um produto extraordinário. E aí, quando você traz o carnaval, já a grandeza do carnaval, ela impacta toda, principalmente o carnaval do Rio, né? Ela impacta toda a população brasileira, inclusive internacional. E aí você trabalha com a dominação simbólica, e você trouxe a questão da reinvenção
né, dessa grandeza para mostrar os projetos políticos, né, para que as pessoas acreditem. Então, esse projeto, o seu trabalho nesse espaço temporal que você delimita, me fez pensar que essa lógica, como que ela funciona hoje? Você consegue ver alguma semelhança das questões políticas, buscar nessa grande festa possibilidades da dominação simbólica? Como que você vê isso hoje? Eu sei que você datou seu trabalho, mas é uma curiosidade ainda, né? Uma curiosidade de quem está aqui no interior de Goiás, e assim, eu fico pensando como se mostra hoje essas dominações, né? Como que você vê isso? Você, Helenise, vê essas dominações dentro do quadro atual a partir das pesquisas de vocês. Então, é mais uma curiosidade e termino minha fala já parabenizando de novo. Muito obrigada por trazer a alegria tão profunda para nós. Viu? Muito obrigada. Por nada. Né, Silvana, é muito interessante a sua pergunta, porque à medida que eu vou escrevendo, me vem relances de enredos atuais, né, que obviamente não tem o formato como existiu durante a Era Vargas, tampouco o regime militar. Né? Até porque a nossa sociedade ela caminhou, né? As relações humanas elas estão muito mais próximas por conta do próprio desenvolvimento de uma tecnologia, né? As pessoas elas têm um conhecimento muito rápido, né? Elas têm um acesso à informação a qual antigamente não existiam. Né? Hoje em dia, nós sabemos que já tentaram introduzir, né, um projeto, né, pensando no futuro, né, de reformulação da educação. Hoje em dia, nós temos cercados não só apenas de informações, mas também de políticos que não vão permitir, pessoas instruídas que não vão aceitar esse tipo, né, de dominação simbólica. Embora algumas escolas de samba e até alguns carnavalescos, né, eles não tenham esse alcance. Né, o pensamento de vou desenvolver um enredo. Será que esse enredo ele pode ser prejudicial à minha carreira ou ele pode trazer uma imagem negativa para o meu desfile? Né? Mas mesmo assim, os próprios carnavalescos hoje em dia, não como antigamente, hoje em dia eles são cercados, né, de outros profissionais. Tem pesquisadores, né? Por exemplo, desde quando eu entrei em carnaval, eu nunca gostei de estar à frente. Né? Para mim, em 2015, estar à frente dentro de um departamento de carnaval, de dar entrevista, né, de ir para jornal, para mim era uma dificuldade. Eu gosto do bastidor, eu gosto de estar atrás. Né? Então, essa coisa de você desenvolver um enredo, não vai por esse caminho, senão você pode ser mal visto. Hoje em dia, isso existe. Né? Então, é muito difícil repetir. Né? Uma escola de samba, se repetir hoje o que foi feito no passado, ela está ciente do que está fazendo. Antes, ela nem poderia estar ciente, porque já estava uma coisa embutida, né? Educação. Você abre o livro, você pega um livro de história, você vai ver a foto de um bandeirante. Essa reprodução. Né? Os regimes, eles utilizaram dessas formas, desses heróis, desses vultos, né, para transpor a sua imagem através deles. Hoje em dia, uma pessoa pode pegar um livro e questionar. O enredo do Leandro, né, da Mangueira, ele foi assim essencial de mostrar uma outra história. Né? Mas, só amarrando, as questões políticas, obviamente que elas hoje em dia elas têm uma repercussão muito mais para a crítica, né, de um olhar mais crítico. Vide o vampirão neoliberal, né, em que gerou uma comoção muito grande. Né? Essa representação simbólica parece que ela ganhou um movimento inverso, em que ele ganhou um destaque, né, aparecendo em todos os jornais, em todos os caricaturistas que quiseram retratar, todos os desenhistas, ilustradores,
né? Virou capa da Animundia, né? Num desenho ele aparece. Então, hoje em dia, eu acho que é muito complicado mesmo esse tipo de utilização, né, de manifestações populares, do carnaval, dessas práticas, elas se repetirem por conta do nível de informação que nós temos, né? O nível de aprendizagem que nós temos. Helenise, muito obrigada pela sua simpatia, Carlos também, pela sua contribuição aqui, sempre tão precisa, né, tão firme, com um estudo profundo, né, sobre uma festa que é tão emblemática na história do Brasil e, em particular, do Rio de Janeiro, né, da nossa querida cidade. Mas aqui, Helenise, você tem aqui uma horda de seguidores, né? Seus alunos te acompanham aqui, somos todos professora Ellen, e tem aqui vários elogios, né, ao trabalho merecido, com certeza. E aqui tem uma pergunta do Fernando Estima. Professora Helenise, você poderia comentar sobre a relação das políticas públicas com essas manifestações carnavalescas, a relação com a prefeitura, com o governo federal? Essa é uma questão histórica. Você pega a história do carnaval carioca lá do final do século XIX, né? Do século XX, você vai ver um grande embate da prefeitura com o carnaval geral, não é nem carnaval de escola de samba, não. E isso tudo, essa questão da política pública, ela tem uma raiz muito ligada à questão do turismo. Quando o Rio de Janeiro ele começa a competir com Buenos Aires para ser o ponto turístico maior atração, e a gente sabe que a cidade teve que passar grandes reformas e para se tornar atrativa, né? Estava indo para Buenos Aires. Então você tem uma mentalidade turística que vai dar o braço aos nossos governantes. Então, à medida em que o governo queria que a cidade fosse mais atraente, aquele carnaval também deveria ser mais atraente. Isso é um ponto. O outro ponto é até que ponto essa política pública, essa política de governança, ela vai atingir a escola de samba, o desfile, o entendimento da cidade do Rio de Janeiro como uma cidade efetivamente de festa de carnaval, que não seria só a escola de samba, outras festividades, como era, né? A divisão da cidade, inclusive, era bancada por várias celebrações, vários concursos. Então, você tem floretes concorrendo, você tem tudo isso bancado por dinheiro oficial, né? Que é uma política pública para carnaval e para cultura. E isso vai minguando, 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 até que vem o evento mesmo da escola de samba tomando conta como uma onda na cidade, como hoje a gente está vendo, né, a onda das bandas, blocos retomando seus espaços. Mostra que o carnaval não é só uma figura, né, cultural, ela é uma coisa viva mesmo das pessoas. E aí essas políticas públicas, elas estão muito ligadas à questão dos governantes, dos prefeitos. Quanto um prefeito pode prejudicar e criar tensões terríveis com relação à própria festa em si. Teve agora o exemplo, né, do dela, que um terror, né, para as escolas de samba, porque ele simplesmente veio com a conversa de que vai tirar a verba daquilo ali para dar para a creche, mas aí não foi para a creche, entendeu? Então, a desvio de verba. E, de certa maneira, manipulando, inclusive, a opinião pública contra o carnaval. Dá dinheiro para isso, elas estão tão ricas, tem que você tem que dar dinheiro, o dinheiro tem que sair, tem que dar para todo mundo. Quer dizer, há muita manipulação também. E aí, nisso, o que a gente encontra? A gente encontra os organizadores, as associações, e isso é historicamente conhecido na história do carnaval, né? Você vai ter né, a Liesa, no sentido de organizar aquele grupo de escolas que queriam um local para desfilar. Essas discussões, elas são eternas, né? Porque o tempo todo você brigando por ter um espaço de montagem do carnaval, que é a cidade de samba, da política pública.
você tem uma festa, inclusive, o antecedente dela é o Réveillon, quer dizer, que é também outro chamariz, né? E que no passado os dois estavam de braços dados. Você sai de uma festa e vai para outra. Inclusive, o Rio de Janeiro ele tinha as decorações de Natal marcando aquela festa e depois as decorações de Carnaval marcando aquela festa. Isso se foi, mudou a imagem da cidade. Quer dizer, além do jogo político de interesses, né, que, infelizmente, a gente tem que reconhecer que, muitas das vezes, ele foi prejudicial, né, a questão da sobrevivência até do espírito carnavalesco. Né? Uma coisa é você ter nós tínhamos há vários anos atrás, né, em novembro, a gente já sabia os sambas porque eles eram divulgados nas rádios, era vendido o LP, depois o CD, e hoje isso mudou, porque a forma de transmissão desse carnaval mudou. Né? Então, você tem a mídia trabalhando de outra maneira, você tem as redes sociais, inclusive, se apropriaram do carnaval de uma maneira que todos são em carnaval. Então, o nosso trato do carnaval mudou muito. Mas o que não mudou é exatamente essa míngua da política pública, entendeu? De que tem que se conversar muito para sair um contrato, para sair um investimento. E eu, particularmente, acho que o grande problema do Rio de Janeiro é investimento, enquanto uma cidade pode ter uma alma turística carnavalesca muito forte, né? E assumidamente, né? E não, isso tem nada a ver com pandemia, nem com a suspensão do carnaval, mas com algo que você determine, né, uma política pública específica para as festividades. Uma política pública cultural, né? Uma política de cultura nacional que está muito posta de lado, né? Infelizmente. Eu não gosto de falar de política. Mas até o que o Carlos falou, né, da questão da manipulação, hoje você teria esse advento que nós tivemos na época que ele está pesquisando, e o trabalho dele é um trabalho fantástico, é o subterrâneo daquilo que gerou determinados eventos, né, determinados enredos. O difícil hoje disso acontecer é que nós estamos muito atentos àquilo que pode ser chapa branca. Beija-Flor mesmo teve um desfile sobre um ditador e foi assim um auê danado, né? Como é que pode? Vai fazer um desfile elogiando um cara que é um tremendo ditador na África, aquela coisa toda. Então, hoje a atenção também é de... Então, esses elementos é que, de repente, tem que pensar que carnaval é esse que eu tenho, que política pública é essa que eu tenho, e assim, qual a ameaça que eu teria de ter hoje um enredo que manipulasse multidão. Vai manipular. Não nesse sentido que o Carlinhos está pesquisando. De você ir lá no âmago e entender que nos livros escolares se montou todo um arcabouço, né, que vai depois gerar determinados enredos que eram da história das escolas de samba. Hoje é diferente. Hoje você tem uma condição crítica. Não é só política, mas a crítica aflora muito nas escolas. E são coisas que, assim, a gente vê que são ondas, né, que vêm, tomam conta, daqui a pouco isso vai mudando o objeto. Mas o que é importante é que é uma consciência, né, de quem assiste, faz, até assim, de quem está julgando também, né, promotores e, né, quem sabe, os políticos também. Eu espero que eu tenha respondido, e aos meus fãs, obrigado por estarem aí. Obrigada. Vou fazer agora aqui 2 perguntas para o Carlos, vou fazer já em bloco, Carlos. Do Fernando Estima. Carlos, na sua opinião, qual era o ganho das escolas de samba com esses enredos? E uma outra meio conexa, que é do Joaquim Sotero. Professor Carlos, saiu na imprensa recentemente que os carnavalescos foram reunidos pelo presidente da Liesa, pedindo que os mesmos moderassem sobre as críticas ao governo federal. O que você acha disso com relação ao seu objeto de pesquisa? Bom,
em relação à pergunta do Fernando, o ganho era zero. A princípio, o ganho ele não tinha uma relação. Ele poderia, naquele momento do período carnavalesco, ele ter algum tipo de representatividade, né? Um destaque maior, né? O que eu reparei, eu até falei que eu ia voltar naquele quadro, que eu posso até utilizar o quadro para poder explicar novamente, mostrar isso ao Fernando em relação ao ganho, e que esse ganho, ele... Aqui, já está até aqui paradinho. Esse ganho, eu até coloquei aqui a classificação. Se nós repararmos quantas escolas subiram com enredos ufanistas, nós temos a Tupi de Brasília em 75 e nós temos a Beija-Flor em 73. Né? Nós só temos essas duas escolas, o restante, todas, olha a quantidade de escolas que desceram com esses enredos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 escolas, né? Elas desceram. E a classificação das demais, tudo parte assim, de posições que estão lá embaixo. Né? Então, assim, o ganho em relação a esse tipo de enredo, eu não vejo nenhum. Eu, sinceridade, não vejo nenhum. Existe, é uma coisa que eu discuto, existe uma coisa de visibilidade. Por quê? A imprensa ela tinha um comportamento totalmente diferente. Né? Quando você pega uma revista, por exemplo, Manchete, Cruzeiro, que estampavam fotografias sobre o carnaval, você vai ver o quê? Mangueira, Portela, as grandes escolas, as super escolas, as chamadas escolas do grupo 1. A maioria das escolas de samba que aceitaram esses enredos são escolas do grupo 2. Por exemplo, a Grande Rio, em 72, né, ela não era o Grêmio Recreativo Escola de Samba Grande Rio. A Grande Rio era um grupo de blocos que formaram, né, uma pequena agremiação, né, e que a prefeitura estava tentando inserir ela para também poder receber a subvenção. Ela, para ter uma visibilidade, ela desenvolve também um enredo. Né? Então, a princípio, o único ganho que eu vejo, e que eu até disserto sobre isso, falo sobre isso, é a visibilidade nos jornais e de você ser reconhecida de alguma forma. Agora, ganho fora disso não existe. A própria Rosa Magalhães e Lícia Lacerda falaram assim, olha, para a gente poder produzir um carnaval, nós tiramos dinheiro do bolso, o fulano de tal, no final, na última semana, né, levou uma placa de acetato, a gente ia para lojas americanas comprar copinho plástico, porque o plástico na década de 70 ele foi introduzido de uma forma muito rápida dentro do carnaval, né, o acrílico, o plástico. Então, os próprios carnavalescos eles começaram a adaptar, o vinil também ele foi introduzido, né, as fábricas elas começaram a crescer. Então, também existiu uma pequena revolução estética que os carnavalescos se aproveitaram dessa revolução estética por conta da introdução do plástico para poder dar uma nova linguagem. Então, assim, elas tiveram... A Rosa Magalhães, que era professora da UFRJ, né, da Escola de Belas Artes, ela pegou os alunos que faziam a disciplina estamparia para poder estampar os tecidos. Ela falava, nós não tínhamos dinheiro para comprar lamê, a gente comprava brim, né, o tecido que era mais barato, que não tem brilho. Então, a gente pegava e estampava. Né, fazia estampas daquilo que a gente queria. A gente comprava guarda-chuva para poder fazer as árvores, né, que apareciam. Então, assim, o ganho, né, se eu pudesse resumir esse ganho, seria apenas a visibilidade. E mesmo assim é uma visibilidade fajuta, onde tem uma notinha de jornal muito pequena, né, falando sobre aquele enredo. E dando continuidade à resposta do Joaquim, né,
Eu não sei se existe alguma relação, porque eu vejo se existiu mesmo isso, né? Porque às vezes a imprensa ela solta umas coisas que ninguém sabe de onde surgiu, mas se existiu mesmo, né? Isso é uma forma de censura, não é uma forma de você dizer, né? Teria algum tipo de proximidade aquilo que eu estudo se a Liga procurasse todos os carnavalescos e falasse, olha, fala bem da Liga, né? Então, você proibir temas mais críticos, você está cerceando os carnavalescos. E eu tenho certeza que se isso aconteceu, alguns carnavalescos não vão aceitar isso muito calado, não. É só lembrar do Joãozinho 30, né? Quando ele cobriu Cristo com plástico preto. Né? Ele foi proibido, mas ele mesmo assim colocou. Então, os carnavalescos, mesmo sendo cerceados, eles têm a possibilidade de colocar aquilo que foi cerceado dentro da avenida. O que para a escola de samba é muito pior. Para a escola de samba é muito pior. Né? Tanto é que o boom, né? o carnaval, Ratos e Urubus, Lágrima e Fantasia, do Joãozinho 30, ele é icônico, todo mundo lembra o quê? O Cristo coberto, porque ele foi censurado. Helenise, também temos uma outra pergunta aqui do Fernando Estima. Não, perdão, Joaquim Sotero, falando que gostaria de ouvir sobre o carnavalesco Júlio Matos. Pedindo para você comentar sobre o Júlio Matos. Olha só, Júlio Matos é carnavalesco por excelência antes do surgimento dos carnavalescos. Quando meu trabalho de mestrado, que falava sobre a profissão do carnavalesco, como é que ela surgiu, minha primeira entrevista foi com o Fernando Pamplona e ele disse, você para entender o que é um carnavalesco, você tem que falar com o Julinho. Eu fui uma das últimas pessoas que pegou o Julinho com vida. Eu estive no barracão que ele tinha lá em Ramos, né? Foi uma figura fantástica, né? Ele chegou a fazer, ao mesmo tempo, 38 escolas de samba no país inteiro. Ele fazia pacotes de enredos completos, né? Com o desenho do figurino, que a gente chamava de risco na época, o enredo escrito, o desenho das alegorias. E ele criou um sério problema também na época, porque, como ela falou, né? Você queria busto de Caxias, era só o dele, porque ele tinha todas as formas, e aí ele, das escolas iam lá e acabava ficando todo mundo com o mesmo cavalo, o mesmo busto. Então, mas ele foi uma figura fantástica, porque ele, além de ter uma generosidade incrível, né? Ele repassava para as escolas mais pobres aquilo que ele tinha já usado na grande. Ele foi muito fiel à Mangueira. Foi o carnavalesco da Mangueira, inclusive ele fez o antológico, né, o Monteiro Lobato, maravilhoso. Eu vi, inclusive, as formas lá no galpão dele, né, que se perdeu, que a família perdeu o galpão de Ramos. Todo aquele material que era histórico, né? E o sonho dele era fazer um grande museu. E ele disse também ele tinha uma mágoa, né? Não tinha sido aceito para a Escola de Belas Artes, porque ele não tinha o curso básico para poder ser aceito na escola, então era a mágoa que ele tinha. E ele tinha uma mágoa também de não ter passado o conhecimento dele para os jovens. Ele dizia para mim, eu fui muito egoísta, eu queria só para mim. Ele, inclusive, inventou a primeira máquina de cortar espelho, né? Assim, ele me contando e mostrando lá a aparelhagem dele. Ele tinha uma característica interessante, que ele era um sujeito bastante tímido, ele não queria aparecer no jornal, não queria aparecer na avenida, então ele ia com o chapéuzinho enfiado até os olhos. Tem fotos dele no jornal, inclusive, mostrando isso. Mas ele não tinha base acadêmica nenhuma, não era ligado a nenhuma escola, assim, escola de ateliê, de academia, de nada. Era uma pessoa da comunidade, extremamente apaixonado pela Mangueira e pela Tuiuti, né, que também era outra paixão dele. Foi campeão de vários carnavais da Mangueira, merecia uma homenagem que até hoje não veio, só pela trajetória dele, né, mas
pela pessoa que ele foi com relação aos carnavais, né? Numa época que era difícil, você não tinha, por exemplo, o acetato, que estava começando a aparecer, entendeu? Então, ele começa a divulgar isso, a distribuir isso, e vai de um alcance que você vai encontrar no Maranhão, né? Em pacotes formados. E ficou conhecido como Julinho da Mangueira mesmo, todo mundo conhecia ele, todo mundo sabia dele, e era uma pessoa que era muito assim, se mesmada, né? Vivia no mundo. Merece um estudo sobre ele, assim, porque ele é um retrato de uma época em que eu vou começar a ter o grupo de Pamplona e essa profissionalização, né, do carnaval, quando eu tenho um artista popular, com um discurso popular e com narrativas ainda bem bucólicas, bem líricas, mas que ele tinha um conhecimento, inclusive, de identidade da sua escola de samba impressionante. E era uma pessoa muito, assim, muito simples e muito culta. Ele tinha uma cultura fantástica. Impressionante isso, porque ele não se dava conta disso e ele achava que ele estava ali só cumprindo o papel dele. Era o dia para aquele desfile. A vida dele era essa, né? Eu me ganhei muito dinheiro com isso. A certeza que ele tinha não ter repassado o conhecimento dele para os mais jovens. Aí, 2 anos depois que eu falei com ele, ele infelizmente faleceu. Mas estão devendo. Os meus próximos orientandos têm que pegar Julinho, fazer um belíssimo trabalho com ele. Tá? São figuras icônicas, né? Dentro desses grandes criadores de. Silvana, você quer agora fazer um comentário, alguma pergunta? Não, eu só gostaria de agradecer novamente ao Carlos e à Helenise por ter dividido com a gente esse final de tarde com tanto conhecimento. Então, é muito agradecimento mesmo, viu, Carlos? Helenise, muito obrigada mesmo. E agradecer Eu o pessoal que está com a gente também no chat. Muito obrigada de ter estado com a gente hoje. E até o próximo Confrontarte, né, Lilian? Daqui 15 dias. Eu também quero agradecer a Helenise e o Carlos por esse desfile de conhecimento, por esse momento maravilhoso aqui de aprendizado para a gente, esse carnaval brasileiro que é periférico, é subversivo, não é conservador, é contestador, é libertador, enfim, é entretenimento, é cultura, é história, tanta coisa junto, e também é política, né? A gente ouviu isso bastante na fala de hoje. Então, a gente pensar assim, nessas questões da domesticação, da cooptação desse cenário cultural, né, e tão firme, tão forte na tradição brasileira, né, como os enredos podem tanto servir para subversão, como também para cooptação e a ideologia, e como é que o carnaval atravessa isso tudo, né? Atravessa todos esses cenários políticos que vão mudando no país e que vão se mantendo. Então, é a história que a história não conta, é na luta que a gente se encontra, e é aí que a gente vai, né, sambar ao ritmo das muitas mudanças que o Brasil vem passando ao longo do tempo, né, e dessa história tão bonita que a gente tem dessa festa que é popular, mas que também tem as suas raízes em outros contextos culturais. Então, foi assim, um encontro belíssimo. Gostei muito de ouvi-los, gostei muito do trabalho sério que vocês fazem. A gente tem aquela visão da folia, né, e não percebe quanto de pesquisa e de trabalho artístico e de braçal mesmo também que há por trás de tantas coisas que acontecem em torno do carnaval. Então, foi uma riqueza e agradeço muito aos dois, né, a Helenise e a Carlos, por esse momento maravilhoso. Agradeço a Silvana por essa companhia de sempre, né, que é sempre tão gratificante ter, a Jéssica, que esteve aqui conosco operando na parte técnica, e convidamos a todos para estar conosco daqui a 2 semanas no nosso próximo encontro do Confrontar. Um abraço. Obrigada, Jéssica, também.
Uma boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Encerrada a transmissão.